Meu querido amigo internauta, Deus abençoe grandemente a sua vida. É um prazer estarmos aqui nesta tarde. Internauta, Cosmópolis hoje está quente. Foi um dia, manhã, tarde de muito sol. O clima em Cosmópolis hoje deixou muita gente procurando água, nem sombra resolvia. Onde você tocar, tá quente, quente, não tem frio em nossa cidade. Mas nós temos a graça de Deus. Então, a partir do estúdio da TV Jaguari de Cosmópolis, embora o dia estivesse muito quente, mas a presença do nosso bom Deus é real e viva para abençoar cada um que está plugado no programa Maravilhas da Fé. Na técnica, o jovem Ismael, e aqui no estúdio da TV Jaguari, com a gente, o nosso jovem Edson Alves. Ô pastor, mais uma quarta-feira, querido internauta, mandar um abraço para todos vocês. Nessa tarde muito quente, pastor. A gente trabalha suando, a gente fica um pouco mais cansado, dorme um pouquinho menos. Mas é bênção, viu, pastor? Porque você vai para a igreja, ainda tá claro ainda. Parece que o dia é maior, viu? Parece que o dia vai mais longo. Mas é gostoso. E nós temos duas bênçãos. Uma é a bênção e a graça de Deus. E o outro é o climatizador. Ô, Glória! É verdade. É igual aqui na TV Jaguari, né? Gostoso, maravilha! Né? Deus seja louvado. Mas nós louvamos ao Senhor, Edson, porque embora a situação climatérica esteja um pouco assim difícil, mas nós sabemos que Deus, Ele tem preparado coisas boas para a gente, né? Por exemplo, você tem hoje uma música muito inspiradora. É verdade. Não é verdade? Então eu gostaria de passar para você, Edson, a palavra para você abençoar a gente, cantando para a glória de Deus. A música fala assim, eu acho que eu já cantei essa música aqui bem no comecinho. Ela fala que quando tudo diz que não, só Deus, só Jesus Cristo, Ele pode salvar. E a gente está falando sobre restituição, né, pastor? Restituição. E o único que pode restituir é Jesus. O único que pode restituir é Deus. Então, quando as coisas não estão dando certo, né, eu acho que o único caminho, acho que não, a certeza, o único caminho é Jesus Cristo e não tem outro igual, né? O único que pode restaurar e renovar a nossa vida. Vamos lá, né? Aleluia. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. O que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só.
O que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Aleluia. É isso aí, pastor. Aleluia. Amém, glória a Deus. Que coisa linda, Deus do impossível. Falando em Deus do impossível, hoje nós vamos concluir, Edson, o nosso assunto sobre restituição. Bem, internauta querido, nós vamos encerrar hoje o nosso assunto, o tema que estamos aqui colocando algumas quartas-feiras seguidas, e hoje nós queremos, com a ajuda de Deus, concluirmos em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Edson, nós entendemos, nós lemos aqui em Joel 2, 25 e 26, que diz a Bíblia Sagrada, e eu gostaria que você preparasse a Bíblia aí em Romanos 5, 5. Daqui a pouco nós vamos pedir para você ler esse texto, em nome do Senhor Jesus. Mas antes eu quero lembrar, internauta, a você que o texto básico do nosso assunto sobre restituição é Joel 2, capítulo 2, versículos 25 e 26, que nos diz o seguinte: e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, e o pulgão e aruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Eu quero destacar aqui a palavra no versículo 26, o início dela, restituir-vos-ei, diz Deus, e eu quero destacar aqui o final do versículo 26, disse Deus, e o meu povo não será mais envergonhado. Internauta, eu quero que você imagine o seguinte: todo mundo diz que é filho de Deus, todo mundo diz que tem Deus no coração. Mas você tem que entender que a mesma Bíblia que fala que tem um céu, também é a mesma que diz que tem um inferno. A mesma Bíblia que fala que existe um Deus de amor, Salvador, a mesma Bíblia diz que existe um inferno e um demônio, Satanás, que procura matar, roubar e destruir. Então, nós estamos no meio para decidir o que é que nós queremos para a nossa vida. Então, o fato de você dizer que está com Deus, é preciso que você defina o que é Deus para você, quem é esse Deus que você diz que tem e qual é esse Deus que você diz pertencer. Então, nós não podemos amar e pertencer a um Deus Salvador. Então, só quem ama pertence a um Deus Salvador. Agora, quem odeia não pode pertencer a um Deus Salvador. Quem odeia pertence ao inferno, ao diabo. Então nós temos que definir e pedir a ajuda de Deus que nos ajude a uma transformação. E eu gostaria que você entendesse que a restituição ela é necessária na nossa vida a partir de um momento que a nossa vida foi transformada. Porque a nossa vontade está de acordo com a vontade de Deus, de consertar as coisas, de arrepender, de fazer as coisas certas. Então, a restituição, ela procura produzir em nós uma devolução das coisas que não pertencem a gente, para que sejamos restituídos daquilo que pertence a gente e que foi tirado da gente, como nós também tínhamos coisas que pertencem aos outros e que nós guardamos com a gente. Então eu preciso devolver para que as minhas coisas sejam devolvidas. Essa é a vontade de Deus. Então nós entendemos o seguinte, que restituição, nós entendemos que é a devolução abundante de Deus. Ou seja, o Senhor nosso Deus está restaurando o seu povo nesse tempo final, internauta. Então, neste tempo do fim, a igreja primitiva deu a sua resposta no passado. Agora,
É a vez da igreja de hoje, da era final, ir muito além e responder à expectativa de Deus, que colocou à disposição do seu povo todo o seu poder. Então, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, nós podemos fazer maravilhas, ajudar as pessoas a serem restituídas. Então, nós entendemos aqui que a igreja deve conhecer com clareza a vontade de Deus. Olha, a igreja, ela não pode ter dúvida, ela não pode ficar em cima do muro, ela tem que ser definida. Isso é de Deus, isso agrada a Deus, e essa é a vontade de Deus, é isso que tem que ser passado. Eu não posso dizer, conversar com as pessoas, será que Deus pensa assim? Com dúvida. Não. Ou Deus pensa ou não pensa. Deus não é sim, sim, não, não. Ele não fica em cima do muro. Mesmo porque a palavra dele é o seguinte, olha, porquanto não és nem quente nem frio, és morno, estou a ponto de vomitar da minha boca. Então, se Deus não aceita a pessoa morna, a pessoa em cima do muro, sem definir de que lado que ela está, também ele não é isso. Então, eu tenho que entender que Deus colocou à disposição da igreja o seu poder para fazer um trabalho que é correto. Então, nós não podemos usar o poder de Deus para benefícios pessoais, para que as pessoas deixem de usufruir as bênçãos de Deus que advêm da verdade praticada em nome do Senhor Jesus. Então, a igreja deve conhecer com clareza a vontade de Deus, seus mandamentos, seus ensinos e toda a verdade bíblica que só podemos entender pelo amado Espírito Santo que nos foi dado. Então eu queria que o meu irmão Edson lesse Romanos capítulo 5, versículo 5. Acompanha comigo, querido internauta. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Então, querido internauta, outorgado quer dizer que foi dado, gratuitamente foi entregue. Não houve força, não houve violência, não precisou pagar. Voluntariamente Deus nos entregou, ou seja, nos outorgou o Espírito Santo, que nos foi dado mediante o seu amor. Então o Espírito Santo na nossa vida, ele vem para convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Ele vem para trabalhar na vida do cristão, para viver uma vida de santidade, de pureza e manter-se fiel até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Segundo as palavras do Senhor Jesus, o Espírito Santo nos conduzirá a toda a verdade. A toda a verdade. Toda a verdade. O Espírito Santo, verdade. Jesus, caminho, verdade, verdade. E a vida, ninguém vem ao Pai senão por ele. Diabo, pai da mentira. Então o Espírito Santo, ele nos conduz à verdade. Então, se eu amo Deus, se eu amo o Espírito Santo, eu tenho que amar a verdade e ficar do lado certo, que é a verdade. E a verdade, ela liberta, ela não amarra, ela não aprisiona, ela não produz medo. Porque a pessoa que não usa a verdade, ela usa a mentira, ela vive no medo constante. Porque as afirmações dela, em um momento é de uma maneira, em outro é de outro, e assim sucessivamente. Mas a verdade não. Não importa o lugar, não importa a época, ela é uma só, aonde quer que estejamos. E isso não gera medo, não gera intranquilidade, mas a verdade gera libertação. Porque estamos libertos, estamos livres, porque vamos falar aquilo que é correto. Então é isto, somente isso, que nos interessa, internauta, a verdade. Então a restituição é uma verdade bíblica pouco conhecida pelas pessoas, né? Pouco conscientizada, é uma doutrina de Deus que está à disposição da igreja. Então o Espírito Santo está conduzindo a este assunto tão importante, revelado nas Escrituras Sagradas. Edson. Sim, pastor. Você sabia que nós podemos ser restituídos na saúde pela oração? Olha, glória a Deus, hein? Sabia sim, pastor. Quer dizer que se eu vou ser restituído na saúde pela oração, quer dizer o quê? Que foi tirada de mim a saúde. A minha saúde, eu perdi a minha saúde. Pode ter sido qualquer motivo. Natural ou espiritual. Porque existe, internauta, um espírito chamado espírito de enfermidade. E ele existe do inferno, rodando aqui a terra,
colocando doença nas pessoas. Então a doença, ela pode ter uma origem natural ou pode ter a origem espiritual. Então a pessoa pode ficar doente naturalmente ou espiritualmente, através de determinadas pragas, maldições lançadas sobre a pessoa, sobre a família dela. Então muitas vezes é preciso ser repreendido do demônio para a pessoa ficar livre da doença. Se repreendermos só a doença, se ela for natural, ok, a pessoa fica curada. Mas se repreender a doença e a doença for espiritual, a pessoa continua doente. Mas quando o demônio sair da pessoa em nome de Jesus, a pessoa fica completamente curada. Agora, por que existe o espírito de enfermidade? São legalidades que a pessoa dá, praticando o pecado, o erro, e se afastando de Deus. Então, é um perigo, meu internauta, nós ficarmos longe de Deus. Então a Bíblia descreve no livro de Reis a respeito da restituição da saúde de um rei chamado Ezequias. Olha, que adoeceu de uma enfermidade mortal. Deus mandou o profeta Isaías, Edson, à casa do rei Ezequias. E disse assim, olha, Isaías, fala para o rei Ezequias que coloca a casa dele em ordem. A família, coloque os negócios, coloque o palácio, coloque o país, coloque a vida pessoal dele em ordem, porque ele vai morrer. Então Deus deu uma oportunidade maravilhosa ao rei Ezequias de se preparar. E isso pode acontecer com a gente? Pode. Nós não sabemos a hora que vamos morrer, mas Deus é um Deus de amor que Ele sustenta e guarda a gente. Então Deus mandou que Isaías fosse lá e disse para o rei Ezequias colocar tudo, porque ele morreria. Então o rei se humilhou. Ele chorou, dando a entender que derramou tremendamente seu coração perante o Senhor e orou com fervor. E o que aconteceu? Ele foi restituído completamente a sua saúde. Qualquer pessoa, Edson, pode ler isso em 2 Reis, capítulo 20. O rei Ezequias foi restituído. Então eu gostaria de ler aqui para o internauta, e você também vai ouvir, o seguinte, 2 Reis capítulo 20, versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Olha aí, veja bem. Versículo 5. Volta e diz Ezequias, Deus falando para Isaías, volta e diz Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas, eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Versículo 7. Disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos, tomaram-na e puseram-na sobre o tumor, e o rei ficou curado. Então, quando Deus diz que o rei ia morrer, que preparasse, colocasse, ele orou, ele chorou, ele pediu misericórdia, que ele queria viver, e Deus o ouviu. Então, pela oração, Isaías orou, e Ezequias orou, ele foi restituída, Edson, a saúde dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Agora, eu gostaria de concluir, Edson, dizendo ao internauta que Jesus Cristo é o nosso maior restituidor. Aleluia. É verdade, pastor. É o único, né? Restituidor da nossa vida é Ele, né? E é através dele que, através do nome dele, que as doenças vão sair e os demônios também vão sair da nossa vida, né, pastor? E tudo mais. Tudo mais. Tudo que tiver aí de pecado e de coisa errada é através do nome de Jesus Cristo. É através dele só, né? Então, Edson, se Jesus é o nosso maior restituidor, ele habita em nós. Amém. Então é preciso que nós preparemos a nossa vida para recebê-lo. Eu não vou virar santo para depois receber Jesus. Não, eu vou receber Jesus porque Ele que transforma a minha vida. Ele que produz santidade na minha vida pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, né? Por uma vida entregue ao Senhor. Então Jesus é o nosso maior restituidor. Por quê? Porque nós estamos vivendo na era da graça. Diferente da lei, graça, favor imerecido de Deus. Quer dizer, Deus faz um favor a nós, seres humanos, que não merecíamos. Porque não foi Deus que falhou com a gente. Fomos nós que escolhemos o caminho do erro, do pecado, sugerido pelo diabo através da serpente do jardim do Éden para Adão e Eva. Então,
Nós estamos vivendo na era da graça, que começou com o ministério de Cristo operando sinais e prodígios naqueles dias que ele viveu na Palestina. Então Jesus começou o ministério dele ali em Caná, da Galileia, quando ele foi convidado para ir a um casamento e transformou água em vinho. É o primeiro milagre que ele realizou, começando assim o ministério dele na terra, que durou 3 anos. A era da graça vai terminar quando o Senhor Jesus Cristo vier arrebatar a sua amada igreja. Então, nos dias em que ele esteve aqui como homem, operava nele os dons do Espírito Santo. E sendo assim, ele restituía o quê? Ele restituía saúde, a paz, a vida e muitas outras coisas. As pessoas foram restituídas pelo ministério de Jesus na terra. Amém. Mas, pastor, então Jesus foi embora, Edson, então não vale mais, Jesus não está aqui, então como é que vai ser para a gente? Mas nós não precisamos ter medo, Edson. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Aleluia? Aleluia. O que você acha? É importante, né? Não foi à toa que Jesus ele falou que ele deixaria o seu Espírito, né? Porque eu acho que sem o Espírito de Deus junto conosco, eu acho que a gente não aguentaria muito tempo nesse mundo aqui, né? A gente talvez ia pedir para sair logo, né? E Jesus Cristo, ele é ontem, hoje e será eternamente, pastor, como está escrito em Hebreus mesmo. Amém. Então nós entendemos que Jesus é o restituidor. Ele libertou pessoas dos demônios. Ele trouxe as pessoas a uma mente tranquila, abençoada. Então Jesus restituiu liberdade às pessoas, restituiu paz, restituiu saúde, restituiu uma vida digna, dignidade, rapaz, que as pessoas perdem por passarem a ser aquilo que não deveriam. Então ele vem restabelecer a mente da pessoa e colocá-la no lugar. Isso é maravilhoso, não é? Então, Jesus é o nosso maior restituidor, operando nas vidas dos aflitos, feridos, encarcerados, tristes, oprimidos pelo diabo, conforme fora dito pelos profetas que anunciaram o quê? O grande restituidor de todos os tempos. Eu gostaria que você lesse aí Isaías 9:6. Eu gostaria que você lesse, por favor, Isaías 9:6. Nós já estamos concluindo, estamos perto do fim, mas gostaríamos de ouvir então a Bíblia. Pode ler. Vamos lá. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Glória a Deus. Então, o que o profeta Isaías está dizendo assim, porque o menino nos nasceu, quer dizer, Jesus nasceu da mulher. Um filho se nos deu, da parte do Pai, de Deus. O principado está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, quer dizer que ele não tem princípio nem fim. Não. Se eternidade, ninguém sabe definir o princípio nem o fim, agora imagine o Pai da eternidade, quem é que vai definir Deus? Não tem como. Aleluia. Glória a Deus. Então nós lemos também em Isaías 53, versículo 4, que diz o seguinte: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus, oprimido. Olha, se ele levou as nossas enfermidades, as minhas, as de todo mundo sobre ele, então ele é o único capaz de restituir a saúde das pessoas, porque foi ele que levou as enfermidades. Se ele levou, quem estava doente ficou livre. Glória a Deus. A pessoa só fica doente se ele não entregar para Jesus. Então tem gente que é masoquista, que gosta de sofrer. Escolheu o sofrimento como meio de vida para trazer as pessoas prisioneiras ao lado dela ali, para que as pessoas tenham pena dela, compaixão dela e façam as coisas por piedade. Mas se a pessoa entregar a doença a Jesus, ele leva. E a pessoa fica livre para fazer a obra de uma pessoa curada. Amém. Restituída. Então, Edson, veja bem a coisa. Concluindo, estamos terminando. E vamos terminar analisando um pouco sobre a restituição na vida de um homem de Deus chamado Jó. Conta as Escrituras que Jó era o maior de todos os homens do Oriente, mais rico, e ele então perdeu todos os seus bens, seus filhos, foi ferido de tumores malignos,
ele viveu numa situação que muitos não suportariam, mas aguentou até o fim. Até certo momento veio um amigo dele e lhe aconselhou a orar a Deus para a sua restituição. Então ele diz, Jó 33, 26, deveras orarás a Deus, que lhe será propício. Ele, com júbilo, verá a face de Deus e este lhe restituirá a sua justiça. Então Deus restituiu a Jó. Meu querido internauta, se nós orarmos arrependidos, colocando a nossa vida à disposição de Deus, buscando um conserto, nos humilhando, Deus vai, com certeza, restituir a você tudo que foi tirado, tudo que não agradou a Deus, porque você viveu uma vida no passado de pecado, de mentira, de aldrabice. Mas se você se arrepender, se humilhar, orar, buscar a Deus, acreditar, o Senhor irá restituir a você tudo que você perdeu. Saúde, paz, sua casa, vida espiritual, né? Vida física, emocional, Deus irá restituir. Em nome do Senhor Jesus. Foi muito bom estarmos com você, mas esta quarta-feira, ter recebido aqui Edson Alves. Amém, pastor. Glória a Deus. Sou grato também de estar aqui, pastor, aprendendo um pouco mais também sobre restituição, né? Todos precisamos de restituir nossas vidas e entregarmos inteiramente para Jesus, né? Temos que entregar todos os dias as nossas vidas a Jesus, né, pastor? Todos os dias renegar a nossa carne para que Deus venha restituir cada vez mais aquilo que o diabo vem tentando tirar e algumas coisas tem tirado, né? E queria mandar um abraço para todos os internautas aí, todas as pessoas que venham assistindo e acompanhando a gente. Amém. Meu querido internauta, aí concordo com as palavras do meu irmão Edson Alves, na técnica Ismael, mas eu gostaria de dizer a você o seguinte, esta é uma programação Maravilhas da Fé, um oferecimento da Igreja Metodista Wesleyana, na rua Marcelo Luglio, 1457, com os cultos toda terça, quinta e domingo às 19h30 e domingo às 9 da manhã, a Escola Bíblica Dominical, em parceria com a TV Jaguari, aqui de Cosmópolis. Nós louvamos a Deus, mas eu gostaria de fazer um pedido muito especial a você. Que pedido é esse? O nosso jovem Ismael, ele tirou todas as dificuldades que poderia existir para o internauta plugar e mandar uma mensagem para falar com a gente sobre uma dúvida, tirar uma dúvida, ou dar uma opinião sobre o nosso programa, se você está sendo abençoado, edificado, se você tem tido alguma dúvida. Não se acanhe, ou se você quer um pedido de oração, se você mora em Cosmópolis, fora de Cosmópolis, onde você estiver, participa com a gente, mande um e-mail ao vivo, ou então deixe registrado que quarta-feira que vem o Ismael nos entregará a sua mensagem. Muito obrigado pela sua preciosíssima atenção. Deus te abençoe e te guarde. Foi um prazer estar com você. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Um grande abraço em nome de Jesus. Amém.